A mesa. Lugar de encontros, de conversas sinceras, de olhares que se cruzam e corações que se conectam. Foi exatamente isso que vivemos. Um tempo precioso entre mulheres cristãs. A mesa. Um espaço de comunhão verdadeira, onde mais do que refeições, compartilhamos a vida. Falamos sobre nossos desafios como esposas, mães, profissionais e principalmente como filhas de Deus. Cada história contada, cada lágrima, cada riso, cada oração, foi alimento para a alma. Mulheres que se sentam à mesa não apenas ocupam um lugar, elas compartilham vidas. É nesse espaço sagrado que Deus ministra em meio às palavras, ao silêncio e aos gestos de amor. Esse evento é mais do que um encontro, é um chamado à presença, é um tempo de parar, sentar e estar com Ele, com amor, com propósito. E o mais extraordinário é saber que outras mesas virão, outras conversas, outras mulheres, o mesmo Deus. Porque sabemos que quando o Senhor está à mesa, tudo muda. A mesa se torna altar, e cada mulher, um testemunho vivo da graça. A mesa já está posta. E você, vem? Boa noite, mulherada, tudo bem com vocês? É um prazer enorme receber vocês mais uma vez aqui conosco no nosso podcast Na Mesa. Hoje nós estamos trazendo um episódio muito legal para vocês. Então, antes de mais nada, eu já quero saber se vocês estão nos escutando bem, né? A gente teve uns probleminhas técnicos, mas está tudo bem, já está sendo resolvido. Então, comentem aí se o áudio está indo bom, vocês estão escutando super bem aí. E a gente vai arrumando as coisas aqui, tá? Então, hoje o nosso episódio ele é muito especial, muito mesmo, tá? Então, nós estamos aqui com a equipe completa, graças a Deus, né? Então, tá a Maiane, a irmã Vânia também. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui com o nosso completo, os nossos bastidores ali também está completo. E hoje, nesse episódio tão lindo, um episódio tão poderoso que Deus preparou para nós temos uma convidada muito especial. Ela é cristã, ela é psicóloga, ela é fundadora de um projeto lindo chamado M31 e vocês vão conhecer um pouquinho sobre esse projeto hoje. Então seja muito bem-vinda, Lucileia Godoy. Oi meninas, oi pessoal, obrigada. Prazer enorme estar aqui com todos vocês e é uma honra, né, participar desse projeto Na Mesa com Propósito aqui hoje. Amém. O prazer é todo nosso, né? Que essa venha ser a primeira de muitas vezes que você vai sentar na nossa mesa e a gente vai ter esse tempo de comunhão, né? Então, antes de mais nada, sem a gente perder tempo, nós queremos saber um pouquinho mais sobre o seu projeto, né? E hoje a gente vai focar bastante nele, porque é um projeto que está alcançando mulheres, está transformando, curando a vida de mulheres, né? Então, eu acredito que é algo plausível, né? Algo que a gente precisa estar falando um pouquinho mais. Então, eu queria saber de você como que surgiu esse projeto. Na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar com mulheres, trazendo um pouco daquele aconchego da casa, né? E já faz um tempo que a gente vinha pensando nisso, e eu comentei com a Jéssica. A Jéssica é uma menina, ela é empresária, né? Aqui de Almirante Tamandaré. E um dia ela ia muito nas minhas palestras e ela disse: Lu, a gente podia fazer qualquer hora um encontro, né? Eu já tinha pensado nisso, tinha comentado com a minha filha, para a gente fazer um encontro de meninas, amigas delas lá em casa, e eu trabalhar com elas na mesa, né? Levar assim um número de umas 6, 7 meninas e trabalhar com elas na mesa, para a gente decorrer um pouco a palavra e tal, né? Mas na minha correria do dia a dia eu não tinha tempo para fazer isso. Mas um dia a Jéssica marcou um café na casa dela, eu fui. Eu acho que nós estávamos em 13 mulheres. Essas 13 mulheres, eu acho que umas 10 mulheres aproximadamente,
eram empresárias e queriam fazer algo, queriam participar de algo. E a gente fez o primeiro encontro, assim, muito informal. Depois disso, eu deixei de fazer, acho que passou 1 ano aproximadamente, até que eu estava no banho. Eu estava no banho e eu ouvi esse nome, M31. E eu falei, meu Deus, o que é M31? Aí veio muito nítido assim na minha mente. Mulheres de Provérbios 31. Aí eu pensei, puxa, o que eu vou fazer? O que é isso, né? Aí o Senhor ministrou no meu coração que era um projeto para eu trabalhar com essas mulheres estudando o livro de Provérbios. A gente começaria fazendo um estudo do livro de Provérbios. E daí, a partir dali, nós nos encontraríamos dentro do meu ver, das minhas expectativas, né? A gente se encontraria uma vez por mês. Sim. E eu levei isso para as meninas, para a Jéssica, né? Que nós duas que estávamos mais engajadas, né, dentro desse propósito. E ela falou para mim, Lu, se a gente for estudar Provérbios 31, que a gente queria fazer um versículo, né, a cada encontro, ela falou, vai demorar demais, então vamos fazer a cada 15 dias. Eu falei, não, então beleza, se vocês querem. Ai, que Aí a legal. gente começou. Que legal. E assim, a gente teve a honra, né, de participar também uma vez. A gente quer participar mais vezes também, porque a gente vê o quanto isso é poderoso, né? O quanto as mulheres precisam disso. E assim, você imaginava alcançar tantas mulheres, porque na vez que a gente foi, era uma noite tão fria, gelada, né? Então as mulheres tinham todos os motivos do mundo para não ir, né? Ou colocar empecilho. Mas mesmo assim, elas estavam todas agasalhadinhas ali, Tinha né? bastante mulheres, né? Sim. E como você falou, né? Que até mesmo você tinha se surpreendido, Me né? surpreendi Com o mesmo. tanto de mulheres. Então, você imaginou que isso ia causar uma expansão assim? Não. De início, eu imaginava, nós começamos com 8 mulheres, né? E eu imaginava que nós estaríamos ali em torno dessas 8, talvez um pouquinho mais, né? Mas foi tomando uma proporção muito grande, tanto que a gente criou um grupo no WhatsApp e nós temos hoje quase 200 mulheres no Uau. WhatsApp, né? Então, ele tomou uma proporção assim muito grande. Eu acho que uma das coisas que acabaram por se tornar como um imã dentro disso tudo é a necessidade que as mulheres estão tendo de serem ouvidas. Sim. Exatamente. Então, ali é um espaço onde a gente fala sobre Jesus. Eu sempre falo, se você não se simpatiza com Jesus, não sei se seria o lugar ideal, né? Sim. Mas se você é cristã, independente da placa da tua igreja, né? A gente tem ali esse espaço, temos mulheres católicas também, ou seja, cristão de uma forma geral. Se você acredita em Jesus, ali é o lugar ideal para você estar, porque nós vamos falar sobre ele, Sim. né? E junto a isso, eu acabo passando algumas informações dentro da minha área profissional. Elas gostam, né? Mas eu acredito assim que o maior imã seja mesmo a presença de Deus ali dentro de um espaço que elas podem ser ouvidas e se identificarem com a própria palavra de Deus. Sim. Amém. Que poderoso, né? E assim, teve algo que aconteceu assim que nesse percurso que acabou te surpreendendo? Algo assim que você pode contar, compartilhar para nós que te surpreendeu em meio a todo esse movimento? Eu acredito que foi o primeiro encontro que a gente fez já no restaurante, porque a gente fazia num outro local. Mas tudo gera custo, né? Então, nesse início, a gente foi para um restaurante de uma das meninas, das mulheres que participam. Ela cedeu esse espaço para a gente. E a gente foi para lá para não precisar estar arcando com custos, né? E lá eu falei sobre Provérbios, o Provérbios 31, versículo 1, né? Que te direi eu, filho das minhas promessas, né? Que a mãe do rei Lemuel fala para ele. Então, eu trabalhei muito dentro das promessas de Deus dentro da nossa vida. E eu deixei muito claro para elas que se você não se aproxima de Deus, como que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida?
Então, esse é o primeiro requisito para que as promessas aconteçam. Que você creia que Deus existe e que você se aproxime dele, né? E eu chamei elas, aquelas que queriam fazer um elo com o Senhor naquela noite, e de chegar mais próximo, né? De se aproximar do Senhor. E, para minha surpresa, todas vieram e falaram: eu quero, a partir de hoje eu quero. Foi algo assim que eu não estava esperando. Sim. E um outro detalhe foi no dia que vocês estiveram lá, porque eu passei o dia inteiro, estava um frio, né? Vocês lembram? E eu falei: meu Deus, como eu queria comer pinhão hoje, né? Eu passei, eu não tive tempo, o dia foi bem corrido. Eu falei, puxa, até falei pro meu marido, né? Eu falei: nossa, amor, eu queria ter cozinhado pinhão para levar hoje no M31. E quando eu cheguei lá, 3 pessoas haviam levado pinhão. Então, foi muito bacana. Esses detalhes, Sim. né? É coincidência, que Não. seja, né? Que pensem o que quiserem. Eu fiquei tão feliz, falei: meu Deus, cheguei a cuida passar dos mal de detalhes, tanto pinhão né? que eu comi. É bem isso, Deus é Deus de detalhes, né? Sim, E às vezes uma coisa tão simples pra gente, mas Deus tá ouvindo Sim. e realizando o desejo, né, do coração, né? sim. E a gente teve também algo muito forte. Mulheres que estavam indo lá desistindo da vida, e a gente, através da palavra de Deus, elas puderam se identificar e falar: não, eu vou seguir mais um pouco. Então, não tem preço que pague isso, né? A pessoa desistir de não viver mais. Então, isso está acima, acredito, que de Amém. tudo, né? Amém. E eu acho bonito isso aí, porque através disso você vê assim, o propósito de Deus com esse projeto que você Exatamente. está realizando, né? Deus pôs no seu coração o projeto e está vendo o resultado, né? Sim. Isso que é bonito, né? Tá sendo um instrumento na mão dele para cuidar Sim, dessas mulheres. E sim. automaticamente Deus cuida de você, né? É, Fica nesses detalhes do peão. pela bondade dele, né? E como que você tem conciliado a tua vida de mãe, de psicóloga, com esse projeto, né? Também, como que você tem conciliado tudo isso? Não é fácil, é bem corrido, mas eu desde o ano passado, do final do ano passado, começo desse ano, eu comecei a sentir que eu tinha que separar um tempo, né, para o Senhor. E eu pensei: bom, eu tenho que, nessa minha agenda corrida de atendimentos, de palestra, de viagens, né, eu preciso arrumar um tempo para eu me dedicar mais ao Senhor. E como a quinta-feira à noite é um dia mais tranquilo para mim, então a gente marcou para as quintas-feiras, né? Então toda quinta-feira a gente está lá. E toda não, desculpa, é uma quinta-feira 15 dias. sim, uma quinta-feira não. A gente faz a cada 15 dias. Então daí tudo bem, aí fica tranquilo, ó, essa disposição de dias para mim, né? E eu consigo conciliar. Sim. Bacana. Teve algum momento que você já pensou em desistir? Do M31, não. Né? É um projeto assim, é tão engraçado, porque as coisas, quando elas são de Deus, elas não têm assim muita retórica, elas não têm assim muitos porquês, ela simplesmente acontece, né? Sim. E o M31 é algo assim, ele simplesmente aconteceu. Natural. Foi tão natural, foi um encontro para um café que está resultando nisso tudo, né? Nós tivemos algumas mulheres que entraram no grupo e saíram, mas assim, de uma forma geral, as que têm ido, as que têm assistido às lives, porque hoje nós temos mulheres até de outros países, né, que acompanham a live no meu Instagram. E elas se sentem renovadas, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa, ela falou para mim assim: puxa, eu sinto Deus mais presente aqui do que de um outro lugar onde eu frequento para poder buscar Deus. Então o Senhor está lá, mas é tudo muito simples, sabe? Me lembra muito o Evangelho de Cristo, lá na casa de Marta e Maria. É isso, eu sinto isso. A gente está num ambiente sem exigências, sem regras, a gente prega a palavra, e a palavra por si só, ela vai trabalhando na vida dessas mulheres. Então, o Evangelho puro, o Evangelho sem muitos adendos de isso ou aquilo, o Evangelho. Ali é pregada a palavra de Deus. E isso está dando muito certo. Ai, que lindo. Você enfrentou algum limite, assim, que você
na sua atitude de ter esse projeto? Resistência, você quer dizer? Isso, Assim, aham. resistência. Sim, porque é engraçado quando Deus ele tem um chamado na vida da gente, a gente complica as coisas. E eu sou metódica. Eu sou muito Entendo. metódica. Eu sou também muito. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa muito organizada dentro das minhas responsabilidades, sabe? Meus pacientes sabem muito bem disso. Eu não sou de atrasar, eu não sou de. Para mim, cancelar tem que acontecer alguma coisa. Sou muito responsável, eu não fico remarcando agenda. Quando eu marco, eu vou. Então, eu tenho muito compromisso com aquilo que eu faço. E eu sabia que de uma vez que eu assumisse essa responsabilidade, eu teria que estar ali, eu teria que dispor desse tempo, né? E aí eu fui protelando, né? Eu fui procrastinando isso pela simplicidade. Eu confesso que assim era algo que eu... Sabe quando você pensa assim, poxa vida, né? Mas é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não que eu seja mais que alguém, mas qualquer pessoa que queira fazer isso pode ir lá e pode fazer, né? Eu estou na minha correria do meu trabalho, mais criatividade, que tenha mais, que possa correr atrás das coisas. E aí é interessante, né? Porque para Moisés, Deus deu Arão. E para mim, Deus deu a Jéssica. A Jéssica, ela é o motorzinho que move o M31. O motor do M31 é a Jéssica, não sou eu. Então, assim, ela faz acontecer. Quando ela quer fazer alguma coisa, quando eu penso, a Jéssica já correu na frente, já está a léguas na minha frente, sabe? Braço direito, Ela né? gente, ela é fantástica. Então hoje eu vejo assim, poxa, Deus já tinha organizado tudo e eu ali me enrolando, né? Eu só sou um pedaço desse projeto, né? Esse projeto envolve outras pessoas. Hoje a gente tem uma coordenação, então nós temos uma equipe completa hoje, né? Até de decoração a gente tem, né? Hoje mesmo a gente estava correndo, uma para cada lado por causa do jantar, né? Que a gente vai que ter legal. quinta-feira. Mas é isso, né? A gente tem que parar de complicar quando Deus quer usar a gente. Exatamente. É igual a gente com o nosso projeto, né? Mesmo com propósito. Eu falo bastante que a gente é uma célula, o corpo, né? Precisa de células e cada célula tem sua função. Exatamente. Então a Vânia tem a função dela, que depende do propósito. Aham. A Thalita, eu, a Gabizinha, o Jonas. Então todo mundo ali tem uma participação para o corpo funcionar, né? Para o É, propósito bem assim. funcionar. É igual a gente lá, quando de repente, tem M31 quinta-feira. Quando eu vi, a Cibele já tinha feito o cartaz. Falei, opa, a pessoa responsável pelo cartaz apareceu. Sim. Aí estamos lá aquele dia tentando transmitir, vem a Bia. Ó, Lu, você faz assim, opa, temos a equipe que vai cuidar dessa parte também. Então, assim, as coisas foram se desenhando, né? Naturalmente. Naturalmente. E voltando assim a que a Luceleia estava falando, né? Que a gente fala porque eu, e como Moisés falou para Deus, a gente não se vê Não. como Deus nos vê, né? É. A gente se limita, né? A gente se põe limite, né? É. Porque a gente se acha, às vezes, incapaz de realizar aquele Sim. projeto que Deus pôs no coração. Mas é porque Deus, ele pôs a confiança naquela pessoa para fazer aquilo. Exatamente. Né? Por isso que Deus pôs no seu coração e alinhou pessoas para estar ali lhe auxiliando, né? Mas Mas assim, é muito bonito. Como Deus resumindo, faz. a simplicidade, ela assusta. Ela assusta. Mais do que a complexidade. Quando você está dentro de um mundo complexo como é o meu, que tudo é complexo. Sim. Tudo é complexo, tudo é cheio de ética, tudo é cheio né, tem um sistema, de repente Deus te chama para algo que é simples. E aí a simplicidade fala, caramba, era só isso, né? Poxa, eu sou só o instrumento, ele está fazendo tudo isso, eu não estava me dando conta. É maravilhoso, gente. É uma dependência do Senhor, assim, e isso é fantástico. É verdade. Pode fazer a próxima pergunta, amiga. E assim, falando um pouco, porque o tema do nosso podcast, né, ele é inteiras em Cristo. Então, desde a cura até o propósito e o legado. Então, eu quero assim que você fale assim um pouquinho pra gente o que pra você é ser inteira em Cristo. Ser inteira em Cristo é depender 100% dele. Não pensar. Eu sempre falo, quando eu subo num púlpito para ministrar a palavra, esqueça técnicas, esqueça conhecimento,
esqueça, porque ali eu sou 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Então, a minha técnica ela vai funcionar dentro do meu consultório. Ali fora, eu sou dependente do Espírito Santo de Deus ali na igreja, né? Então, sempre que eu me envolvo em um trabalho onde envolvo a palavra de Deus, é assim que eu me sinto. Inteira por depender 100% do Senhor. Isso é ser inteiro. Amém. Nunca confiar nas minhas próprias forças. Sim. É porque eu falo assim que sempre que, por exemplo, eu vou ministrar, eu já ministrei em várias igrejas com 5, com 10, com 15, 20. E todas as vezes que eu vou ministrar, minhas pernas tremem, me dá um desespero. E teve uma vez que eu até compartilhei isso, né, com uma moça, né, com uma irmã da igreja, né. Eu falei, não, eu vou, mas eu vou me tremendo, né. E quando eu chego lá, nossa, depois eu falo, nossa, por que eu fiquei tão nervosa assim? E daí, né, essa irmã, ela falou pra mim, Thalita, mas quando você subir lá sem as suas pernas trêmulas, aí você precisa desconfiar. Sim. Né? Porque a graça, o poder de Deus, a responsabilidade da gente estar neste lugar, né? No lugar de aconselhar, num lugar de ministrar sobre alguém, é uma responsabilidade muito grande, né? Então ela fala pra mim, vai tremendo mesmo, né? E é assim que você tá alinhado, porque você tá com temor do Senhor. E eu me sinto inteira quando eu desço do altar e parece que, assim, missão cumprida, sabe? Ou seja no altar, ou seja em uma simples conversa, ou seja na mesa, né? Então, eu me sinto inteira com o Senhor dessa forma. Assim como você também falou, né? Então, esquece tudo, esquece o conhecimento lá, né? E simplesmente se entregar, né? Eu falei para vocês que a história de Moisés, ela fala muito comigo, né? Porque eu acho que ela representa um pouco de todos nós. Sim. Porque quando a gente olha para a vida de Moisés e ele começa naquele diálogo com Deus, ele quer sair correndo dali a qualquer preço. E ele diz para o Senhor, quem sou eu, né? Primeiro ele vai demonstrar, a meu ver, né? Ele vai demonstrar ali essa crise de identidade, ele vai falar quem sou eu, ele não se reconhece, o menino que foi criado ali pela sua mãe até uma determinada idade, depois ele vai para o palácio de Faraó e lá ele vai se acostumar com todos os conhecimentos do Egito. E aí Deus fala para ele assim, Moisés, não tenha medo, né? Sou eu que estou te enviando. E ele diz, tá, mas quando eu chegar lá e eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou falar? Aí a impressão que a gente tem é que Moisés não era inteiro. Ele não tinha esse conhecimento total do Senhor. Sim. E aí Deus vai trabalhar com a gente dentro de uma completude com ele. Então, Moisés, você não sabe? É o eu sou que está falando. Então o Senhor ele começa ali a se revelar para Moisés. Não que Moisés não soubesse, não, talvez fosse como Jó, eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu estou te conhecendo de verdade. E aí dentro de todo esse processo que ele fica ali dizendo para Deus que ele não quer ir, que ele chega no final ele fala para Deus, manda outra pessoa em meu lugar. Sim. E aí ele provoca a ira de Deus. Porque, na verdade, para a gente ser inteiro, a gente precisa ir onde a gente se quebrou. A verdade é essa. Verdade. Nós precisamos ir aonde a gente se quebrou. A gente não quer voltar onde a gente se quebrou. Porque aonde a gente se quebrou revela as nossas fraquezas. Revela as nossas imperfeições. Revela os nossos erros. E o Senhor, para nos tornar completo, para nos tornar inteiro em Cristo, Ele nos leva no local do nosso erro. E é assim que eu vejo Moisés, é assim que eu me vejo. Sim. O Senhor faz isso com a gente. Então, se você estiver disposto a voltar lá no lugar onde você se quebrou, aí Deus ressignifica, muda e transforma a tua história. Amém. Você que antes saiu de lá fugido para o meio do deserto, agora você vai sair como libertador. A tua história vai ser outra. Quando a gente lembra de Moisés, a gente não lembra de Moisés o fugitivo. Sim. A gente lembra de Moisés, o homem que chegou na frente do Mar Vermelho e o Senhor falou para ele, Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, erga, né, a vara e ordena ao povo que marche. Então, Deus ele quer nos deixar inteiro. Sim. E é assim que eu vejo. Amém. E assim,
voltando um pouco a falar sobre o projeto, né? Hoje o que a gente mais vê é mulheres, né? Mulheres feridas, machucadas, mulheres que passaram por tantas coisas lá atrás, né? Porque eu costumo dizer, né, que isso até cientificamente, né? Nós somos aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então, a nossa vida hoje é um reflexo da nossa infância que a gente teve lá atrás. Por isso que a gente precisa estar sempre se moldando, né? Então, se algo ruim aconteceu para nos tornar uma pessoa tal, a gente precisa se moldar para melhorar isso, né? Então, quantas mulheres hoje que passaram por talvez abusos lá atrás, né? Passaram por traições e etc, né? Como que o projeto ele consegue auxiliar essas mulheres? Mulheres que foram feridas até mesmo dentro da igreja, né? Ali no seu ministério. Como que o projeto auxilia essas mulheres, ajuda essas mulheres? A gente ajuda essas mulheres, ali tudo funciona através da palavra, sabe? Porque quando eu me coloco ali com elas, eu não sou a Lucileia psicóloga, Sim. né? Eu sou a Lucileia serva. De Deus. Então, assim, ali, claro que o meu conhecimento, ele grita e tem hora que ele vai falar, ele vai explicar alguma coisa, mas ali é a palavra que acaba moldando. Por exemplo, quando a gente fala sobre olhar muito para trás, a gente, eu coloco para ela situações como, por exemplo, a mulher de Ló, que foi uma mulher que olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Sim. Então a ordem era, não olhe para trás, mas ela olhou. E toda vez eu vejo assim que emocionalmente, quando uma mulher está olhando para trás, se você não olhar para frente, como a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se a gente olha para trás, a gente olha para os nossos erros. A gente só olha para o que deu errado. Então, nós precisamos olhar para frente, sempre olhar para frente. Então, você fica estacionada ali, você não sente alegria, você fica apática. Nada mais te surpreende, nada mais te traz alegria, nada mais te completa, porque estátuas não se movimentam. Estátuas de sal não adoram, estátuas de sal não têm coração, estátuas de sal não fazem absolutamente nada. Então, muitas mulheres se encontram assim. E a própria palavra vai de encontro, né, curando essas feridas, e elas conseguem colocar isso para fora, né, verbalizar de alguma forma tudo isso, para que a gente possa entrar ali com uma palavra de cura e elas serem alcançadas. Amém. Tinha até uma pergunta aqui, mas, né, essa pergunta acabou sendo respondida, que é como, né, Provérbios 31, ele pode ser uma chave de cura e não de cobrança. Porque hoje a gente, infelizmente, a gente vive uma vida de cobrança. Nós mesmos, nós se cobramos, né? E as pessoas também nos cobram. Então, assim, como que você vê ali Provérbios, né, nesse sentido de ser uma chave de cura e não uma chave de cobrança? Se a gente olhar, você colocou algo muito, muito bem colocado, porque quando a gente olha para Provérbios, o versículo que mais salta aos olhos em Provérbios é: a mulher sábia edifica sua casa e a tola, com as suas próprias mãos a derriba. Só que ninguém olha a mulher empreendedora, a mulher cuidadosa, a mulher que dá ordem às suas servas, a mulher que está aconselhando o filho no início, a mulher que fala para eles: o que te direi eu, filho das minhas promessas, que te direi eu, filho do meu ventre. Sim. Então ninguém olha para a mulher gestante ali, porque ela está se lembrando do momento em que o filho ainda estava no ventre, aonde ela tinha um cuidado sobre ele. Então, o nosso olhar de cura é exatamente trazendo uma mulher, não uma máquina, não uma mulher maravilha. Sim. Nós estamos trazendo uma mulher que pode errar, uma mulher que pode falhar, mas uma mulher que, sobretudo, apresenta Jesus para o seu filho, apresenta o caminho que o seu filho deve seguir. Então, o nosso processo de cura é esse, é sempre apresentar que a mulher, ela não tem que ser uma máquina. A gente tem que ser sábia, mas a gente também é tola. Aí vem o que eu falei para vocês sobre a questão da completude do Senhor.
Nós só vamos ser inteira quando a gente juntar os nossos pedaços. Sim. Então eu mostro muito para elas essa questão dos pedaços que nós somos. Que o Senhor, ele vai pegar esse barro, que é o que ele fala para Jeremias lá no capítulo 18, né? Ele leva Jeremias lá na casa do oleiro e ele quebra o vaso e ele faz de novo. E essa mulher de Provérbios 31 também é assim. Ela não é uma mulher perfeita. Ela é uma mulher que muitas vezes, dentro das suas tolices, ela vai aprendendo do Senhor o que é ser sábia. Então é dentro desse contexto. Sim. E assim, antes disso eu quero ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aí. Por enquanto não. Mulheres, se quiserem, mande pergunta para Lucileia, tá? Que ela vai responder a todas vocês. E se vocês estão conseguindo assistir, também tem umas mandando mensagem no privado que tá dando que a live não tá disponível. Tá normal? Tá tranquilo, né? Tem pessoas assistindo aqui, a gente tá vendo. Uhum. Ah, tô tranquilo. Então tá. Isso, então, pessoal, vocês que estão conseguindo assistir, a gente compartilha o link, né, para outras mulheres. Tem mulheres que estão com dificuldade ali na transmissão no seu celular, então compartilhem esse link aí pra gente alcançar mais mulheres, tá? A gente já tá quase se encaminhando pro final, mas antes disso eu quero perguntar qual que é o legado que você sonha, assim, deixar em relação ao M31? Eu quero que mulheres no mundo inteiro abram os seus M31. Esse é o legado. Exatamente. Sabe? É assim, um projeto que começou ali, na região metropolitana de Curitiba, né, em Almirante Tamandaré, Sim. mas que ela tome uma proporção, porque, na verdade, eu viajo para outros países, né? E a minha ideia é que cada país tenha o seu M31, né? Que a gente seja aí o tronco de muitos galhos, né? De muitas ramificações aí que possam surgir através desse trabalho, que o Senhor levante, que o Senhor desperte mulheres. Na verdade, eu vejo essas mulheres que estão ali como todas elas sementes. Sim. Eu acredito que futuramente, e isso já está começando a acontecer, cada uma delas vai abrir um M31 dentro da casa delas. Amém. Esse é o objetivo, não é algo que a gente quer que vai ficar só aqui, de jeito nenhum, que isso se espalhe, Amém. que isso tome uma proporção gigantesca por onde passar, né? Esse é o meu desejo. Amém. E tem algo novo, assim, que é um projeto novo que está acontecendo, que vocês pretendem fazer com o M31? A gente quer fazer um podcast, né? Eu até comentei com vocês aquele dia, sim. né? A gente já estava pensando em fazer isso e eu acredito que é algo que vai acontecer. A gente quer fazer para alcançar Atingir mais mulheres, o maior número de mulheres possíveis, né? A gente quer trazer para passar esse conhecimento, essa ideia. E é interessante porque dentro da pergunta anterior, você não precisa ter um conhecimento profundo de nada. Reúna mulheres na sua casa, né? A gente pode dar o suporte, claro, se a pessoa quiser a gente dá o suporte, mas reúna mulheres na casa. Se de repente, Lucileia, eu não sei o que falar, eu participo, né? Dando ali uma palavra, alguma coisa no início, mas o que a gente compartilha? Testemunhos. Né? Conhecimentos. Então, isso está conhecimentos de experiências próprias, né? Sim. Então, esse conhecimento, cada uma pode passar. Todas nós temos história para contar, né? Que vai edificar alguém. Esse é o objetivo. E, irmã Lucileia, fala pra gente como é que quem quiser participar do projeto, tá com vocês, como faz para participar? Sim. Nós temos o nosso Instagram, que se chama Mulheres31, né? Ou M31 mesmo, se colocarem lá no Instagram. Ou pelo meu mesmo, Lucileia Godoy. É Lucileia, não é Lucélia, nem Lucília, que às vezes o pessoal não me encontra. Lucélia, eu não te acho no Instagram. É que eu não sou Lucélia, eu sou Lucileia, né? Então, Lucileia Godoy Oficial, pode chamar lá e a gente
me manda o telefone no direct e a gente já coloca dentro do grupo de WhatsApp. Aí todas as informações a gente vai trocando lá no grupo do WhatsApp, apesar que só as coordenadoras mandam mensagem, porque o grupo é grande, né? Sim. Não dá pra gente abrir. Mas a pessoa vai ter ali o meu contato da Jéssica, o contato das outras coordenadoras, para elas estarem perguntando, né? As que tiverem interesse de abrir o M30. Pode fazer isso. Somos todas mulheres de Provérbios 31. Amém. Quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo? Um pouquinho, né, de tudo isso que vocês estão vivendo? A mensagem que eu deixo é que cada uma se deixe trabalhar pelo Senhor, porque ninguém é estrela. Nós somos todas sementes, né, de uma grande árvore, de uma grande videira chamada Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você se permitir usar pelo Senhor, Deus não te colocou no lugar que você está por acaso. Ele te colocou para você gerar frutos, né? Então, que você gere frutos na tua simplicidade, no teu jeito de ser. Comece um projeto com mulheres, não tem nada absurdo. Você só vai precisar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem os 3, bora começar. Começa amanhã já, se você quiser, e vai dar certo. Amém. Amém. Nossa, ela tá falando aqui, né? E daí a gente tava comentando antes de começar a live, né? Sobre dificuldades ali que a gente tem com a nossa própria voz, né? Então, inseguranças. Mas, nossa, você tá falando assim, ela fala, é tão gostoso de escutar ela falar, né? Eu passaria, Obrigada. tipo, horas, assim, escutando, sabe? Obrigada. Sabedoria, o timbre da voz. Eu achei muito lindo. Obrigada. Mas, assim, nós estamos encaminhando ali, né, para o final. Então, a gente quer agradecer muito a sua presença Eu aqui. que agradeço, Foi foi muito muito bom. especial. Nós queremos que isso se repita mais vezes, né? Nós queremos que você esteja na nossa mesa presencial lá no nosso projeto também, né? Que tá nascendo, tá engatinhando, ainda é um bebê, né? Então, nós estamos aprendendo. Isso tudo aqui pra gente é tudo novo, né? Nós só estamos na posição de servir e o Senhor é que tá trabalhando por trás de tudo. É eu que preciso. Exato. E nós queremos que você esteja conosco também, É. né? Vai Participando dar certo, né? presencialmente. Acredito que vai dar certo, sim. Então, o que a gente tem a falar é que o Senhor venha abençoar muito mais esse Amém. projeto. E que desse projeto venha surgir outros também. Porque o nosso único propósito é alcançar pessoas, né? Amém. Alcançar vidas, alcançar mulheres, homens, crianças para o reino do Senhor. Amém. E é isso. Vocês querem deixar alguma palavra? Só agradecer por estar aqui e participar com a gente, né? Que Deus continue abençoando o projeto. Que eu, sem dúvida, né? Se tá no coração de vocês, Deus colocou esse propósito, né? Vai crescer muito. Amém, eu creio. Eu agradeço, Que né? bênção. Agradeço pelo convite, né? Tem da Flórida aqui assistindo. É a minha irmã, eu acho. É a minha irmã. Ela mora, eu vi ela ali. Meninas, para finalizar, alguém quer fazer alguma pergunta para a irmã Lucileia? Quer deixar alguma mensagem? Mandem aí, antes da gente estar encerrando. Aproveitem, gente. Eu acho interessante, assim, né? Como a irmã Lucileia estava falando, né? De se pôr na posição. Às vezes a gente faz alguma coisa dentro do evento que pra gente é simples, mas para aquela pessoa que está recebendo, depois elas vêm falar o quanto foi importante, às vezes uma palavra falada, né? O quanto fez efeito na vida da pessoa, né? É, porque a gente tem mania de minimizar as próprias experiências, né? E a experiência que a gente passa, o outro não passou. Então é novidade para ele, né? É por isso que a gente tem que ouvir o outro também. Porque a experiência dele é novidade pra gente, né? Verdade. Então, é engraçado que Jesus, quando ele falava com os discípulos, ele tanto falava quanto ele ouvia, né? Quando os discípulos falaram para ele, Senhor, lá em Cesareia de Filipe, né? Estão dizendo que o Senhor é profeta. Uns dizem que tu és Elias. Ele vira e diz, e vocês? Vocês dizem o que eu sou? Quem eu sou? Então o Senhor, ele ouvia, né? Ele falava e ele ouvia. Eu acho que um dos princípios da sabedoria é você saber falar, mas você também saber ouvir, né? Quando necessário. Então as pessoas se encantam com as nossas histórias por causa disso. Para vocês é pequeno, mas para a pessoa pode ser uma resposta. Exatamente. Né? É Queria verdade. ter uma pergunta aqui da Deza Bueno. Qual a maior dificuldade que ela encontrou para começar? Eu mesma.
Né? Não, gente, a gente cria muito caso para fazer as coisas para Deus. Assim, essa experiência, ela me mostrou que é só você querer fazer. O Senhor chamou. Quando Ele me deu o nome, e Ele me deu o nome em inglês também. Ele falou, Woman 31, né? Woman 31. Sim. Aí eu sabia que isso acabaria indo para fora do Brasil também. Sim. Porque ele tanto me deu o nome em português quanto em inglês. Eu não sou fluente em inglês, Sim. mas eu sabia que ele estava me dando um nome ali em inglês. Então eu falei, meu Deus, isso aqui vai acabar indo. É um projeto que vai acabar indo para fora do Brasil, né? E o maior empecilho fui eu mesma. Quem coloca limite nos planos de Deus na vida da gente é a gente. É por isso que eu estou falando de Moisés. Leiam lá a passagem de Moisés, vocês vão entender. Quem que poderia impedir o projeto de Deus lá de libertar o povo de Israel? O próprio Moisés, porque ele ficava criando caso. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Exatamente. Mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Mandem aí. Mas não tem pergunta, mas tem umas frases aqui bem lindas, né? Deixaram Uma pra- psicóloga de excelência, uma mulher sábia. Obrigada. Beijo para minha irmã, né? Para Du. Ela A é uma... Silvani falando que linda em todo tempo. Amém. Que lindo. A minha irmã pode começar o M31 na Flórida. Ah, é minha irmã. verdade? Então é isso, pessoal. Mais uma vez nós agradecemos muito a sua presença aqui. Entenda que a sua presença foi preciosa, foi Obrigado. pontual Me sinto aqui. honrado. Tá? Eu acredito que também as mulheres que estão assistindo de casa foram alcançadas, né, por esse bate-papo, pelas experiências que você está tendo, né? Que é só o começo. E- Ainda tem muito mais. E vão lá, Amém. participem. Eu vou deixar acho que essa semana tem? Essa semana tem o jantar. Ah, é o jantar. Aí não tem como, né? Eu vou Mas- estar falando pros... Eu falei que as mulheres sábias levarão seus maridos para ouvir um pouquinho. Mas está mandando um beijo para Exatamente. você. Um beijo para minha irmã também. Saudade dela. Mas daqui a pouquinho eu vou compartilhar o perfil delas ali no nosso Instagram, o M31. Aham. É para quem quiser conhecer e participar, né? Você coloca as informações lá. Tudo certinho. Então é isso, pessoal. E hoje nós temos Ai. aniversário. É, isso que eu ia falar. Antes da gente terminar essa live, eu quero que vocês fiquem aí mais um pouquinho, porque nós temos uma aniversariante muito especial no nosso meio, que ela vai ter que aparecer sim. Hoje vai ter que aqui, aparecer. mesmo não querendo. Então, a Gabi, ela que tá por trás de tudo isso, tá? Ela que foi usada por Deus, porque como vocês já sabem, né, a gente, né, bem loucas mesmo, a gente ia fazer uma live com apenas um celularzinho, tá? Um podcast pelo celular. É, um podcast pelo celular, sem microfone, sem nada desses aparatos, esses equipamentos que tá aqui. Mas Deus tocou no coração dela, então ela, junto com o pai dela, são os responsáveis por tudo isso e muito mais, né? Coisas que vocês nem imaginam, a Gabizinha tá nos bastidores ali. Beleza. Uhum. Então fiquem aí, gente, não vão embora, que ainda tem mais surpresas, tá? A mesa. Lugar de encontros, de conversas sinceras, de olhares que se cruzam e corações que se conectam. Foi exatamente isso que vivemos. Um tempo precioso entre mulheres cristãs. A mesa. Um espaço de comunhão verdadeira, onde mais do que refeições, compartilhamos a vida. Falamos sobre nossos desafios como esposas, mães, profissionais e principalmente como filhas de Deus. Cada história contada, cada lágrima, cada riso, cada oração, foi alimento para a alma. Mulheres que se sentam à mesa não apenas ocupam um lugar, elas compartilham vidas. É nesse espaço sagrado que Deus ministra em meio às palavras, ao silêncio e aos gestos de amor. Esse evento é mais do que um encontro, é um chamado à presença, é um tempo de parar, sentar e estar com Ele, com amor,
com propósito. E o mais extraordinário é saber que outras mesas virão, outras conversas, outras mulheres, o mesmo Deus. Porque sabemos que quando o Senhor está à mesa, tudo muda. A mesa se torna altar, e cada mulher, um testemunho vivo da graça. A mesa já está posta. E você, vem? Então é isso, gente. A Gabi aqui, aniversariante do dia, a gente vai deixar uma mensagem para ela, né? A gente da podcast na mesa. Que diz assim: tem gente que Deus envia com quem acende uma luz no lugar que ninguém estava olhando. Gabi é assim. Ela chegou suave, como quem ia ajudar, mas ficou com o alicerce escondido, como raiz que sustenta flores que o mundo inteiro vê. A mídia tem o seu nome, mas o que você faz, Gabi, é muito mais do que clicar, gravar ou editar. Você registra o invisível. Você ouve o que está por trás do som. Você percebe o que o Espírito está fazendo. E com a doçura, cuidado e a entrega, transforma isso tudo em memória e testemunho em beleza. Se não fosse você, nada teria acontecido como aconteceu. Nada teria o mesmo brilho, o mesmo toque. Peraí que bugou meu celular aqui. Peraí. Ai, gente do céu. Fala com as tuas palavras. Ai, cadê? Se não fosse você, nada disso teria acontecido. Você se permitiu ser usada por Deus, Deus te usou, você disse sim em silêncio e Ele fez estrondo através disso. Você serviu com amor e isso tudo faz viver. Hoje a nossa oração é simples e cheia de fé. Tudo que você plantou com lágrimas e esforços volta em colheita de riso. Que a bondade de Deus te alcance no detalhe e que Ele te surpreenda nas entrelinhas da vida, com resposta que só você e Ele entendam. Porque você merece, porque você é. Gabi, você é um pedaço essencial daquilo que estamos vivendo. Você não está só nos bastidores, você está no coração. Não apenas na mídia com propósito, mas está em cada um de nós. Feliz aniversário, feliz vida, que Deus te abençoe e além. Amém. Aê. A gente tem um presentinho para você aqui. Deus abençoe também. E a gente tem mais uma lembrancinha pra você, tá? E essa lembrancinha tem um significado muito grande, né? Que Deus colocou no nosso coração de te dar uma joia. Porque é assim como Ele te olha. Muitas vezes quando a gente pega uma joia ou quem teve a oportunidade de pegar um ouro na mão, uma pedra preciosa, nós olhamos com os nossos olhos brilhando para aquilo, né? Que é tão lindo. Isso, a gente tem o cuidado com aquela peça, né? E é assim Deus com você. Ele tem cuidado de você. Ele tem ali olhado para você com um olhar assim como a gente olha uma joia, né? O olhar do Senhor, ele brilha para você. Então, que você possa usar e sempre lembrar da gente. Você é muito especial pra gente. E nada disso estaria acontecendo se você não tivesse permitido Deus te usar. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua vida. Nós somos gratas a você. Posso falar rapidinho? Pode. Deve. Agora eu vou dar o discurso que ninguém pediu. Mas eu quero dar ele. Até essa semana, as meninas já falaram sobre isso, sobre que isso não estaria acontecendo. Mas eu acredito que, eu comentei até com elas, que mesmo se vocês tivessem começado com o celular... A gente começou com o celular, mas mesmo que a gente tivesse começado sem um som, sem convidado, só a gente mesmo, só vocês... Isso tem um propósito, isso já teria alcançado muitas pessoas. Porque desde o início, no primeiro momento que eu estive ali à mesa com as meninas, vocês não têm noção, gente. Quem ainda não foi, tá perdendo, porque é um momento que você tem uma conexão incrível com as mulheres. Você tem um momento de oração, um momento de palavra. Você sai de lá com uma palavra pra sua vida, pra sua semana. Então, é um momento muito importante. Eu sou muito grata pela vida das meninas, porque eu não falei isso aqui no podcast, mas é algo que eu já tinha no meu coração. E Deus tocou no coração delas para confirmar algo que eu queria estar fazendo. Então, muito obrigada, meninas. Tanto por estar aqui, por aceitar, porque, gente, também foi uma loucura delas aceitarem. Imagina, uma guria lá, uma adolescente tá querendo ajudar a gente, vai que ela sabe, será que ela sabe fazer? Será que ela sabe como agir?
Mas eu quero agradecer por isso, por elas terem confiado em mim e por elas terem confiado e confirmado o que o Espírito Santo colocou no coração delas. Que isso, como a própria psicóloga disse, é difícil você começar alguns projetos porque você tem que passar por cima de você mesmo, das suas inseguranças ali, se vai dar certo. Então, eu quero agradecer vocês também, meninas. Que lindo. Devolvendo o microfone. Ela teria que fazer o podcast junto com a gente, né? Sim, ó, Fala sair dos super bastidores e vir pra mesa. Mas muito obrigada. E eu quero agradecer vocês que estão assistindo também. Depois você lê os comentários ali, que tem bastante gente te dando parabéns, tá? E esse é um podcast que foi muito especial. Especial também porque vocês estão fazendo parte disso tudo. Então nos acompanhem nas redes sociais, sigam nosso Instagram, você que ainda não nos segue. No tá YouTube, aqui, para no que a gente YouTube possa também. transmitir por lá. Isso, porque acredito que quando a gente for pro YouTube, as nossas lives vão cada vez melhorar mais ainda, tá? Então, muito obrigado por tudo, que vocês tenham uma excelente noite. Até mais. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.